Shabbat Shalom, meus amigos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, né, por conta dessa questão do coronavírus, uma questão muito complicada que está afetando a todos nós. Nós não estamos nos reunindo em nossa Kehilá hoje no Shabbat, então eu vou ministrar um estudo online. Há uma frase rabínica que diz Ganzu letová, a ideia é tudo ocorre para o bem, até as coisas negativas, às vezes elas têm um propósito bom por trás. Então eu nunca fico enxergando o lado ruim das coisas. Essa questão do coronavírus é muito ruim, porque, por exemplo, hoje eu gostaria de estar na Kehilá com meus irmãos, porém, eu tenho que tentar enxergar o lado bom. O lado bom é que fazendo esse estudo online, esse estudo pode alcançar mais pessoas. Na nossa Kehilá, nós temos um número de pessoas, só que aqui pela internet nós podemos chegar até outras e outras pessoas. Então você pode assinar o nosso canal, também assine por favor o nosso canal no YouTube, se inscreva no YouTube para receber vídeos, porque a maioria dos vídeos não são feitos aqui no Facebook. Pouca coisa a gente coloca no Facebook, mas tem muita coisa no YouTube. Então assine, compartilhe também, você que está chegando agora, me dando esse Shabbat Shalom, também compartilhe, ajude-nos a propagar a mensagem de Yeshua. Nós estamos vivendo tempos muito complicados, o mundo está vivendo uma apostasia muito grande e eu e você temos que ser parceiros na proclamação da verdade. É muito importante, eu vou começar o estudo, mas eu faço essa introdução, que é muito importante você compartilhar esse material, porque quando você compartilha, quando você divulga no Facebook, dá um like, comenta, aquilo ali se torna um vídeo com conteúdo relevante. E aí tanto o Facebook quanto o YouTube apresentam para mais pessoas verem. E eu recebo muitos testemunhos por e-mail de pessoas que não tem nada a ver com o nosso canal, que nunca nos assistiram, pessoas às vezes que estavam em depressão e daí de repente apareceu do lado o nosso vídeo, a pessoa viu e sentiu a presença do Eterno e a pessoa foi curada de depressão. Pessoas que estavam pensando em cometer suicídio e de repente o vídeo apareceu ali no Facebook ou no YouTube e a pessoa assistiu aquilo ali, o Eterno iluminou aquela pessoa, liberou o shalom, uma paz, e a pessoa não cometeu suicídio. Eu tenho vários e vários testemunhos poderosos. Então, quando você compartilha, dá o like, quando você comenta, você está fazendo a sua parte. Por exemplo, nessa questão da pessoa que recebeu o livramento do suicídio, às vezes foi você que compartilhou, você que deu like e aquilo ali terminou sendo usado. Então, deixe o Eterno usar você para proclamar a verdade. Seja um guerreiro conosco. Essa obra não é minha, não é da nossa Kehilá, isso é obra do Eterno. Nós não estamos construindo nada aqui na terra, nós só queremos trazer os céus aqui para a terra, e eu quero que você seja um parceiro meu nesta missão, que estejamos lado a lado. Ok? Então compartilhe, divulgue, e hoje nós vamos começar agora esse estudo de hoje, chamado o sacrifício de Yeshua e o sacrifício de Nefesh Behemit. Nefesh Behemit significa a alma animal, a alma, o aspecto da alma humana, animal, animalesco, que está ligado aos prazeres carnais, aos prazeres mundanos. Então nós vamos estudar isso, e hoje é o dia que nós, judeus, estudamos o terceiro livro da Torá, chamado Sefer Vaikra. Sefer Vaikra literalmente se chama o livro de E Ele Falou. Vaikra significa E Ele Falou, mas em português esse livro é conhecido como Levítico. Então na Bíblia cristã o livro é chamado de Levítico, mas na Bíblia hebraica o nome é Vaikra, E Ele Chamou.
E nós vamos estudar esse livro, o início desse livro, e depois nós vamos fazer uma conexão com esse tema, o sacrifício de Yeshua e o sacrifício de Nefesh Behemit, da alma animal, da alma animalesca do ser humano. Bem, o livro Vaikra, de Levítico, em português, ele começa com o primeiro verso dizendo: Vaikra el Moshe vaidaber Adonai elav me ohel moed lemor. Tradução: e ele chamou a Moisés. Ele chamou, quem está chamando? O Eterno. O Eterno está chamando Moisés e está dizendo: e disse-lhe Adonai na tenda do encontro, dizendo. Bem, e aí começa o livro de Vaikra, o livro de Levítico. Esse livro é muito interessante porque na obra Tosafot, que é um comentário rabínico do século 12 e 13, é dito que os meninos judeus, a partir dos 5 anos de idade, eles começam a estudar a Torá não pelo primeiro livro, que é Bereshit, que é Gênesis. Os meninos judeus, as crianças, não começam estudando a Torá no primeiro livro, que é Gênesis, mas sim no terceiro livro, que é Vaikra, Levítico. E Tosafot afirma que esse é o livro mais difícil da Torá. É o livro mais difícil porque ele está repleto de leis e leis. Inclusive traz um complexo sistema de sacrifícios. Então vejam só, aparentemente há uma contradição. Nós temos também o Midrash dizendo que as crianças têm que começar a estudar a Torá pelo livro de Vaikra, de Levítico. Então nós temos uma aparente contradição. As crianças com 5 anos de idade, como que elas vão começar não pelo primeiro livro da Torá, que é Gênesis, mas eles vão começar pelo terceiro livro, que é Levítico, que é justamente o livro mais difícil da Torá e é o livro que a criançada vai ter que estudar. Isso parece ilógico, irracional, porque você tem que começar dando o mais fácil para a criança. Mas existe uma lógica rabínica por trás de tudo isso. Hazal, os sábios, dizem que os sacrifícios descritos no livro de Vaikra, de Levítico, os sacrifícios tinham por objetivo tornar o homem puro em relação ao Eterno. Tal como as crianças também, elas são puras. Então os sacrifícios, muitas vezes as pessoas acham que Levítico é só sobre sacrifício, sacrifício, sacrifício. Mas o que está por trás da ideia dos sacrifícios? Qual é o mussar? Qual é a ética por trás? Mussar, a ética por trás é: o livro quer ensinar que nós devemos ser puros, tal como as crianças são puras. Então esse livro ensina o amor incondicional do Eterno, que se expressa na pureza das crianças, tal como os sacrifícios deveriam ser apresentados por pecadores que se arrependeram dos seus pecados e agora eles apresentam sacrifícios com uma pureza. Então, a ideia é a pureza do pecador arrependido que apresenta o seu sacrifício. Ele tem uma relação com a pureza das crianças. E nós só seremos verdadeiros servos de Hashem, eu e você, se nós formos puros em nossos corações. Yeshua HaMashiach, em Matai 5,18, ele nos ensinou que abençoados são os puros no seu coração, porque eles verão a Elohim, a Hashem, somente verão a Elohim, ensinou Yeshua, aqueles que são puros
no coração. E, meus amigos, infelizmente, nos meios religiosos, eu vejo muita gente, eu creio que você também deve ver, muitas pessoas carnais, carnudas, atoladas pelo pecado, dando um péssimo testemunho, pessoas que têm corações sujos, maculados, corrompidos, que não guardam uma pureza. Eu recebo muitos e-mails, eu recebi um e-mail, obviamente não vou citar o nome, de uma moça dizendo, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que se diz judeu nazareno, mas ele... E daí ela conta uma série de coisas, né, terríveis sobre ele. Mas a questão é, veja, esse camarada ele pode dizer que ele é judeu nazareno, que ele é um anjo, que ele é um apóstolo, que ele é um ser celestial. Ele pode falar qualquer coisa da boca para fora, mas fato é, ele é um falso. Por quê, gente? Sem pureza de coração, nós não veremos a Hashem. Isso é muito forte, porque nós vivemos uma geração em que, é triste dizer isso, mas as pessoas que eu vejo com pior testemunho são justamente as pessoas religiosas. Eu conheço ateus que têm até uma vida reta. Não estou dizendo que ele vai ser salvo, que ele é santo, não é isso, porque um ateu que não serve ao eterno, ele nunca vai chegar a esse estado de santidade, não é isso, não é isso. Mas eu estou dizendo que há ateus que pagam os seus empregados, que externam a amizade, que não apunhalam pelas costas. Na verdade, todas as punhaladas pelas costas que eu já levei não foram dos ímpios, foram das pessoas religiosas. Então nós temos uma subversão total. Há pessoas que eu até deleto, mas entram no nosso canal no YouTube para nos ofender. E as pessoas dizem, eu sou servo do Eterno. E a pessoa começa a ofender, às vezes até com palavras de baixo calão. Então vejam, as pessoas mais ímpias estão dentro do sistema religioso. Na verdade, Yeshua, ele transcende todo o sistema. Ele reina no coração daqueles que verdadeiramente são puros. O Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah 7.3, afirma que as crianças são puras e por isso os sacrifícios deveriam ser levados em um estado de pureza. E o Midrash conclui dizendo que os puros venham e se dediquem àquilo que é puro. Então olha só que interessante. Eu conheço até muitos amigos cristãos que acham que o livro de Levítico é um livro chato, porque só tem sacrifício, sacrifício, sacrifício. Eles não entendem que o foco do livro não é o sacrifício em si. O foco do livro é para ensinar sobre pureza e sobre santidade. Vaikra, o que é o nome hebraico para o livro de Levítico, e Vaikra significa e ele chamou. Vaikra Levítico, o Eterno está chamando o homem para ser puro e para ser santo. Como ensina Ivrim, Hebreus 12:14, sem kedushá, sem santidade, ninguém verá a Hashem. Isso é muito forte, gente. Só será salvo quem for santo. Quem vive na imoralidade sexual, eu fico abismado. Muitos líderes religiosos vivem imoralidade sexual. Eu tenho amigos cristãos que me falam, e às vezes a gente ouve na mídia, pastores que se separaram e se casaram com outras mulheres. Não, e aí eu vou cortar na carne. Não só isso, no meio
Ou o camarada vive com uma mulher sem ser casado. Conheci gente assim. Isso, gente, é um absurdo. E o pior é que esses sujeitos que estão na imoralidade sexual estão pregando na internet. E muitos de vocês acompanham essas pessoas. Pessoas que eu conheço que vivem vida de imoralidade sexual. Sem santidade ninguém verá Hashem. Nós estamos vivendo momentos que se aproximam do fim. Nós estamos chegando ao final dos tempos. E as pessoas estão brincando com Hashem. Isso é muito sério, gente. Vaikra Levítico 11, 45, o Adonai diz: porque eu sou Adonai que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Elohim, e para que sejam santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser santos, e nós nunca podemos esquecer essa palavra. Vejam só, há um mistério também muito interessante no livro de Levítico. O nome da paraxá é Vaikra. Quando nós pegamos um Sefer Torá em hebraico, está escrita a palavra Vaikra. Mas na palavra Vaikra, a última letra hebraica é o Aleph. E o Aleph, todas as letras estão grandes e o Aleph está escrito bem pequenininho. O Aleph é menor do que todas as letras. Então, as letras possuem um tamanho e a última letra de Vaikra, o Aleph, está pequenininho, muito pequeno. Por que isso? Qual é o mistério do Aleph pequeno no rolo, no Sefer Torá? Qual é o mistério do rolo, do Sefer? O mistério é o seguinte: Aleph, em aramaico, significa ensinar. Esse Aleph pequeno, só para esclarecer, esse Aleph pequeno, ele é chamado pelos rabinos de Aleph Zeirá. Aleph pequeno, Aleph Zeirá. Aleph em aramaico significa ensinar. E Zeirá significa pequeno ou jovem. Então, o Aleph pequeno, chamado de Aleph Zeirá, ele é entendido pelos rabinos como uma alusão à seguinte: ensine as pequenas crianças. Repetindo, Aleph pequenos é chamado de Aleph Zeirá. Aleph, no aramaico, é ensinar. Zeirá, pequeno, ensinar pequeno. Tradução: ensine aos pequenos. Ensine às crianças. As crianças precisam estudar Torá. Porque a avó fala que as crianças judias começam a estudar com 5 anos de idade. Eu conheço, e até já saiu lá da nossa Querrilá, não vou citar nomes, e não estou jogando indireta não, mas é triste. Pai que levava a criança, que na hora do serviço, na hora do estudo, a criança estava com videogame, jogando videogame. Quando eu passava, o pai ficava sem graça, escondia o videogame. Aí eu dava as costas, o pai devolvia o videogame. Ah, porque o meu filhinho só tem 9 anos. Um menino judeu de 9 anos, ele já sabe toda a Torá. Enquanto isso, é triste, mas tem garotão aí de 9, 10 anos que é bobalhado em Torá. Você tem que ensinar o teu filho, porque senão vai acontecer como um rapaz que uma vez me procurou. Ah, Tzadok, meu filho, virou adolescente com 16 anos, virou gay. Por que ele virou gay? Sabe por que eu falei? O que eu falei para ele? Eu não sabia a história dele, mas o Eterno deu a palavra. Eu falei, ele virou gay por tua culpa. Ele virou gay por tua culpa. Ué, mas por que por minha culpa?
porque você nunca ensinou a Torá para ele. Verdade ou mentira? Aí o rapaz, é verdade, eu não ensinava a Torá, eu não quis nada. Veja, depois não adianta chorar. Depois não adianta chorar. Ensine o teu filho. Teu filho está indo para a escola. Rassatã, Satanás, está fazendo a festa. Teu filho está indo para a internet. Ele está aprendendo imoralidade. Teu filho está com os amiguinhos. Está aprendendo coisas satânicas. Só a Torá, só Yeshua HaMashiach, que é a Torá viva. Só o sangue de Yeshua pode libertar e salvar o teu filho. Se você ama teu filho, apresente a Torá, apresente Yeshua para ele, porque só o sangue de Yeshua pode trazer shalom no coração do ser humano. Outra coisa, Vaikra, eu falei que o Aleph é pequeno. O Aleph é pequeno. A letra Aleph representa o eterno. Por que representa o eterno? Que os nomes hebraicos El, Elohim, Deus, e Adonai, Senhor, El é Deus, Elohim também é Deus, e Adonai, Senhor, todos esses nomes começam com a letra Aleph. Então a letra Aleph representa o eterno. Tanto é que a letra Aleph possui o valor de 1. Cada letra hebraica possui um número. Aleph é o número 1. Por que 1? Porque o eterno é 1. Ele é Had. O eterno é 1. O 1 e o único que é a causa primária de todas as coisas. Então, o Aleph pequeno representa não apenas as crianças, que devem ter pureza e santidade, mas o Aleph representa o próprio Eterno. E vejam só, o Aleph é pequenininho em Vaikra. Por quê? Se o Aleph é o Eterno, o Aleph deveria ser grande, mas o Aleph está escrito de uma forma pequena. Por quê? Se o Aleph é o Eterno quer te ensinar uma coisa. Ele, o Eterno, é humilde. Então nós devemos ser humildes. O Eterno é o Aleph pequenininho que se reduziu para demonstrar a humildade. O Eterno é muito humilde. Se o Eterno não fosse humilde, ele já teria destruído este mundo há muito tempo, pois os homens são totalmente arrogantes. Os homens desafiam o Eterno com ateísmo, com idolatria, com imoralidade sexual e com as mais diversas espécies de pecado. Aqui no Rio de Janeiro, no carnaval, sempre existem imagens do diabo e as pessoas escarnecem de Deus. Se Deus não fosse humilde, ele já teria exterminado as pessoas há muito tempo. Mas vejam que contraditório. O Eterno é o Rei dos Reis, mas ele se porta de forma humilde. Por outro lado, o ser humano não é nada. O ser humano é pó e cinza e se sente o Todo-Poderoso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Soberba, arrogância, orgulho. Nós vivemos, meus irmãos, em uma sociedade totalmente doente, pagã, idólatra, perversa, em que os seres humanos odeiam uns aos outros. Mas Hashem é humilde para nos ensinar que nós também devemos ser humildes. Yeshua ensinou em Mateus 18:4, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse será o maior no reino dos céus. O reino dos céus é um reino dos humildes.
Em Mateus 5:5, Yeshua disse, ele disse, abençoados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Nós devemos resgatar a humildade e percebermos que nós não somos nada. Só os humildes herdarão a terra, ensinou Yeshua. O grande problema é que o ser humano se acha autossuficiente. O ser humano acha que pode viver sem Deus. E aí, eu sou autossuficiente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso viver sem Deus. Aí sabe o que Hashem faz? Hashem usa um vírus, coronavírus, que é um ser irracional, um ser tão pequenininho que os homens nem podem ver. A gente não consegue ver o vírus. A estrutura do coronavírus é tão simples, dos vírus, de todos os vírus. A estrutura dos vírus é tão simples que antigamente os cientistas diziam que o vírus nem é ser vivo. Mas agora eles dizem que é um ser vivo. Mas não importa se é ser vivo ou se não é ser vivo. O que importa é que o vírus é muito simples. A estrutura dele é muito simples, é muito elementar. O vírus não tem raciocínio nenhum. Mas um ser que você nem pode ver e que não tem raciocínio nenhum, esse vírus está destruindo o homem, que é um ser brilhante, inteligente e todo-poderoso. O homem é o suprassumo. Eu sou inteligente, eu sou brilhante, eu domino a ciência, eu mando naves ao espaço, satélites, eu sou aquilo. Mas o ser humano está sendo derrotado por um vírus que nem pensar pensa. Um vírus que está destruindo vidas humanas, está aniquilando a economia de vários países. Não só no exterior, mas no Brasil, várias e várias pessoas perderam emprego. Milhares de pessoas já perderam emprego. E eu já conversei com outros líderes de diversos países do mundo. O desemprego está acontecendo em vários lugares do mundo. Um vírus que mata e deixa o cara desempregado sem ter o que comer. Vejam, o Eterno usa um vírus, algo extremamente simples e banal, para derrotar o homem. E para demonstrar que o homem sem Hashem não é nada. Que nós aprendamos a lição. O Aleph é pequeno. Nós devemos ser pessoas humildes e devemos nos libertar do nosso egocentrismo para servirmos a Hashem. O livro de Vaikra, ele também é muito forte porque ele aponta muito para Mashiach. Quer ver só? Os temas principais de Vaikra Levítico estão relacionados a Yeshua. Um dos temas de Vaikra é a santidade. Em Vaikra Levítico 20, verso 26, está escrito: Vihitem li kedoshim ki kadosh ani Adonai. Sejam santos, porque eu, Adonai, sou santo. Então, o tema do livro, um dos temas, é a santidade. Por que isso está relacionado a Yeshua? Yeshua nos chama para a santidade. Em Hebreus 12, 14, está escrito que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, o Eterno está nos chamando, Yeshua está chamando eu e você para vivermos em uma santidade, que é um dos temas de Vaikra. Outro tema de Vaikra Levítico, que se relaciona com Yeshua. Em Vaikra, nós vemos o serviço dos sacerdotes no Mishkan, no tabernáculo, fazendo os sacrifícios. E os sacerdotes eram mediadores.
entre o homem pecador e Hashem, que é santo. Então, os sacerdotes eram mediadores entre o homem e Hashem. Isto nos leva para Yeshua. Isto aponta para Yeshua, porque Yeshua é o mediador entre os homens e o Pai Celestial. Yeshua, diz o livro de Hebreus, ele é o Kohen Hagadol Sheba Shamayim, ele é o sumo sacerdote que está nos céus, ele é o sumo sacerdote celestial. 1 Timóteo 2,5 nos ensina que somente há um mediador entre o eterno e os homens, Yeshua HaMashiach. Só há um mediador. E aí vejam só, eu não sei se foi ontem ou anteontem que minha esposa estava me mostrando o Papa. Com coronavírus está morrendo muita gente na Itália. E no mundo inteiro, mas a Itália, que é o centro de Edom, é o centro de Roma, é o centro da idolatria, está morrendo mais gente. Aí vem o Papa e faz um ato, esqueci o nome, né, que eu nunca fui católico, Baruch Hashem. O Papa faz um ato, dizem que é um ato raríssimo que o Papa faz, é um ato muito raro. E minha esposa até alertou algo com sabedoria. Aquilo ali tem um efeito no mundo espiritual, das trevas, obviamente. O Papa faz um ato liberando perdão para todos os pecados da humanidade. O Papa diz: eu estou perdoando toda a humanidade em nome de Jesus, de Maria e de todos os santos. Isto é toevá! Isto é abominação aos olhos do Eterno. Edom, Roma vai cair. O sistema idólatra, os profetas de Israel falaram, está no livro de Apocalipse, a Babilônia vai cair, Yeshua vai retornar e Roma será aniquilada, porque a idolatria é toevá, é abominável aos olhos de Hashem. Esse ato do Papa é um ato cruel, é um ato maligno, é um ato de Satanás. Ah, Sadoc, você não pode falar isso. Eu tenho coragem de desafiar essas forças das trevas. Ah, você não pode falar que vai ofender. Eu não estou nem aí, porque eu não vou dobrar os meus joelhos a Baal. Eu vou continuar pregando somente Emet, a verdade. E a verdade é que Avodá Zará, serviço estranho, idolatria, é algo abominável aos olhos do Eterno. Então vejam, só existe um mediador, Yeshua, o sumo sacerdote celestial. E essa é a mensagem do livro de Vaikra. Vaikra, ele traz profecias sobre Yeshua. Como os sábios de Israel falaram, o Talmud em Sanhedrin, todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. Então o Vaikra tem esse conteúdo profético. Outro conteúdo que aponta para Yeshua é que em Vaikra nós temos sacrifícios e havia uma substituição expiatória. O princípio da substituição. O animal, os sábios de Israel falam, os nossos comentaristas, o Ramban, Moshe Ben Nachman, Ramban Maimônides, que é do Shat Levi, todos os sábios de Israel falam que o animal inocente morre no lugar do pecador. É uma substituição. O homem pecou, o sangue do homem que deveria ser derramado. Mas o animal morre no lugar do homem. Os sábios de Israel falam isso, a literatura rabínica diz isso. Isto nos leva a Yeshua, porque Yeshua morreu em nosso lugar. Yeshua é o nosso substituto. Yeshua é o Corban Pessah, é a oferta de Pessah. Yeshua é o Cordeiro de Elohim que tira os pecados do mundo. E o livro de Levítico, ele tem uma descrição profunda sobre Yeshua. Porque nós estudamos nessa paraxá
que o homem deveria colocar a mão na cabeça do animal. A Torá fala Yadô, a sua mão no singular, uma mão só, mas os sábios falavam que na verdade eram as duas mãos que eram colocadas na cabeça do animal. Então, e os nossos sábios, Hazal, os nossos sábios abençoados da memória, falam que o homem colocava as duas mãos na cabeça do animal para simbolicamente transferir o pecado. Vários sábios falam isso, vários e vários. Isso daí é algo unânime entre os rabinos. Você colocava a mão na cabeça do animal para transferir o teu pecado para o animal. E isso aponta para Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o servo sofredor de Yeshayahu Nun Gimel, de Isaías 53. Romanos 6:23, o Rabino Shaul diz, porque a recompensa do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Elohim é a vida eterna. Como? Através do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, tal como o pecador colocava a mão na cabeça do animal, transferindo o pecado, simbolicamente Yeshua também ele assume os nossos pecados e ele morre em nosso lugar. Então vejam, essa paraxá, ela tem elementos fortes sobre Yeshua. Outra coisa, os nossos sábios de Israel falam que não era só você levar o seu sacrifício, isso não ia adiantar de nada. Muita gente acha assim, era só levar o animal para ser sacrificado que a pessoa obtinha perdão. Não, você podia levar o sacrifício e não ter perdão nenhum. Por quê? Porque dizem os sábios que a pessoa precisava confessar o pecado e se arrepender do seu pecado. O que significa se arrepender? Fazer teshuvá é abandonar o pecado. Então, não basta levar o sacrifício, o animal. Você tinha que confessar o pecado. Com as mãos você confessava, botava as mãos, confessava, e você deveria se arrepender, abandonar o pecado. O que isso tem a ver com Yeshua? Yeshua falou para a mulher pega em adultério, em Yohanan, João 8:11. Vá e não peques mais. Essa frase passa despercebida de muita gente, mas o erro de muitos cristãos que eu conheço, claro que eu não estou generalizando, há cristão sério, mas muitos cristãos dizem assim, eu fui salvo por Yeshua, e o camarada continua no pecado. Eu falo para essas pessoas, o sacrifício de Yeshua não produz nada em relação a você. Porque sacrifício pela Torá só produz efeito naqueles que se arrependem, naqueles que abandonam o pecado. E é por isso que Yeshua falou para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Por quê? Porque se ela continuasse pecando, o perdão de Yeshua seria inútil, seria em vão. Então eu conheço muito crente que vive uma vida ímpia. E eles ainda dizem, eu sou salvo. Não é salvo coisa nenhuma. Não sou eu que estou condenando, porque eu não sou juiz de ninguém, mas eu estou citando as Escrituras. Vai, não peques mais. Os sacrifícios da Torá só têm poder expiatório para quem se arrepende. E arrependimento significa abandonar o pecado. Um outro elemento do sacrifício é que o sangue do animal era derramado para fazer capará. Capará é a expiação, a cobertura. Então é o sangue do animal que fazia expiação. E aí vem Yohanan, Aleph, 1 João, capítulo 1, verso 7, que ele diz, mas se, não é para todo mundo, é se, isso é uma condição, se
andarmos na luz, como ele na luz está, todos temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua HaMashiach nos purifica de todo o pecado. Aí a pessoa acha, o sangue de Yeshua me purificou. Se andarmos na luz. Tem gente que está andando nas trevas, crente no pecado. Isso é andar nas trevas, meu filho. Isso que eu estou falando é uma mensagem universal para judeus, para cristãos. Isso eu não estou pregando aqui religião. Eu estou pregando uma mensagem que vale para todo ser humano. O sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado, somente se andarmos na luz. Por isso que Yeshua falou, Mateus 26, 28. Este é o sangue da Brit Hadashah, da nova aliança, que por muitos é derramado para perdão dos pecados. Mas a nova aliança, que não se cumpriu totalmente ainda, porque nós esperamos a era messiânica, em que será a consumação completa da nova aliança, mas a nova aliança serve para quê? Para libertar o homem do pecado. Quem não está liberto do pecado, o sangue de Yeshua não purifica nada, porque o sangue de Yeshua só vai purificar quem anda na luz. Outra coisa, o animal era um sacrifício substitutivo. O animal inocente era punido no lugar do pecador. E Ivrim, Hebreus capítulo 9, todo o capítulo 9 de Ivrim de Hebreus fala do sangue de Yeshua derramado para a remissão dos pecados. Ok? Vejam só, até um dia desses me perguntaram aí uma dúvida. Qual é o nome de Mashiach, né? Os cristãos chamam de Jesus. Aí tem gente na internet que fala, o nome dele é Yahushua. Outros falam, é Yahshua. Outros é Yahuou. O outro é Yahuil, Yahuel, Yahulu, Yahoo.com.br. Nada disso. Esses camaradas que falam Yahushua, Yahuel, Yahuil, Yahuol, Yahulolo, isso não existe no hebraico, meus filhos. Quem sabe hebraico, todo rabino, quem sabe hebraico, sabe que o nome é Yeshua. Não existe Yahushua em hebraico. Isso é burrice, desculpe, me perdoem falar assim, mas não existe isso no hebraico, gente. Vá lá em Israel conversar com qualquer um. Não existe Yahushua, Yahuel, Yahuil, Yahuol, Yahuú, Yahuau. Não existe. Tem gente que até mistura aí com chinês. Yahu! Yahu! Pô, isso é chinês, isso não é hebraico. Yahu! Isso é chinês. Hebraico é Yeshua, porque Yeshua significa salvação. Significa que o Eterno salva. Agora, quem é salvo de alguma coisa. Sei lá, o cara estava prestes a morrer, tomou um remédio, ele foi salvo da doença. O camarada ia morrer na mão de um bandido, chegou a polícia prendeu um bandido. Ele foi salvo da morte pelo bandido. Yeshua veio nos salvar. Aí você vai me perguntar, ele veio nos salvar de quê? Isso é importante. Yeshua, salvação. O Eterno salva. Yeshua veio nos salvar de quê? Vamos ler o texto em hebraico de Mateus 1, 21. O texto em hebraico diz assim: Ki yoledet ben ve'ata tikra shemo Yeshua ki hu Yoshia et amor mehatoteihen. A tradução é: e ela gerará um filho, e você chamará o seu nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua salvará o seu povo dos seus pecados. Então Yeshua
não veio para te salvar do bandido, não veio para te salvar de outras coisas. Está escrito, Mateus 1:21, ele veio para nos salvar dos nossos o quê? Pecados. Ou seja, ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Tanto é que no hebraico há um jogo de palavra entre Yeshua, que é o nome do Mashiach, Yeshua e Yoshia, ele salvará. Yeshua e Yoshia. O hebraico faz um jogo de palavras. Yeshua, Kihu, Yoshia. Ele é Yeshua porque ele salvará. Então, gente, repito, Yeshua veio para te salvar do pecado. Quem continua escravo do pecado não foi salvo. E aí, essa pessoa será condenada. Ok? Uma outra coisa interessante é que, além do sacrifício ter essa ideia de substituição, de arrependimento e de expiação, e tudo isso aponta para Yeshua, além de tudo isso, o Rabino Nachman de Breslov, ele adiciona um outro elemento que também é muito interessante. O Rabino Nachman, ele nos ensina que a pessoa peca. Por que a pessoa peca? A pessoa peca por falta de da'at. Da'at é conhecimento de Deus. As pessoas pecam porque elas não conhecem a Deus. Porque se você conhecesse achando, não ia pecar. Então ele diz assim, a pessoa peca devido à falta de da'at, de conhecimento. Como nos ensinam os nossos sábios em Sotá 3a. Sotá 3a diz assim: a pessoa somente peca, pois foi dominada por um espírito de loucura. Louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma, ensinou Yeshua. As pessoas estão loucas, o mundo está louco. A idolatria é loucura. A imoralidade sexual é loucura. O ego, a vaidade, a carnalidade, isso é loucura. As pessoas estão loucas. O Rabino Nachman ainda explica que a pessoa está com um espírito de loucura. E daí, o que o Rabino Nachman ensina? Isso pode aplicar-se a todos nós, Talmidim, discípulos de Yeshua. Ele diz que para retificar, para consertar o da'at, o conhecimento restringido, esse conhecimento deturpado, antigamente nós levávamos um animal para sacrifício. E ele diz assim, nós levávamos um animal porque os animais carecem de da'at, carecem de conhecimento. Então vejam só a lógica. O ser humano peca porque ele perdeu da'at, ele perdeu o conhecimento de Deus. Então o homem leva um animal para ser sacrificado porque o animal também não tem da'at, ele não tem conhecimento. Mas aí o Rabino Nachman diz assim, isso nos ensina que nós devemos sacrificar as nossas tendências animais. Nós devemos sacrificar, e aí, agora isso quem está dizendo sou eu. Nós devemos sacrificar os nossos desejos animalescos, os nossos desejos carnais, os nossos desejos terrenos, mundanos e egoísticos. Pare e reflita como o mundo está. O mundo está com todas essas mazelas. O Rabino Shaul, em 2 Coríntios 4:4, ele fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória do Mashiach, que é a imagem de Elohim. As pessoas estão cegas, cegas de Torá, cegas de quem é Mashiach, estão pulando num abismo e estão sorrindo. E ainda existem cegos
guiando outros cegos. As pessoas não entenderam que a nossa missão na Terra é fazer sacrifício. Não o sacrifício de animais, mas o sacrifício da nossa alma animal. Alma animal em hebraico é nefesh behemit, alma animal. A Hassidut explica que nós, dentro da nossa alma, nós temos duas espécies de almas. Alma behemit, que é a alma animal, a alma ligada aos prazeres mundanos, carnais, egoísticos, pecaminosos, ligados a Yetzer Hará, a inclinação para o mal. E nós também temos uma Nefesh Elokit, uma alma divina, que é a alma que faz com que a gente queira as coisas espirituais, as coisas divinas, as coisas do alto. Mas o homem, ele alimenta a sua Nefesh Behemit, a sua alma animal. E aí ele é dominado pela Nefesh Behemit, pela alma animal. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que, tal como os animais eram sacrificados, nós temos que sacrificar a nossa alma animal. Nós temos que sacrificar a nossa Nefesh Behemit. Nós temos que sacrificar Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. Nós temos que sacrificar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Quando nós sacrificamos a nossa alma animal, quando eu mato a minha alma animal, então eu estou pronto para desenvolver a minha alma divina, que é chamada de Nefesh Elokit. Eu estou apto para elevar a minha Nefesh Elokit, a minha alma divina. E aí eu estarei pronto para servir ao Criador. Isso é forte, meus amigos. Ninguém serve ao Criador com a alma animal, com Nefesh Behemit. E o que eu vejo é que os religiosos querem servir a Hashem de forma carnal. Eles não estão servindo ao Eterno, eles estão servindo a si mesmos. As líderes que estão construindo os seus reinos aqui na terra, as suas igrejas, as suas congregações, as suas denominações grandiosas. Isso é loucura. Eu não quero construir o meu reino. Eu quero construir o reino de Hashem. E é por isso que nós vemos uma pessoa brigando com a outra, porque a religião, dá dinheiro. E quando mexe com dinheiro, a alma animal salta. Repito, ninguém serve ao Eterno com Nefesh Behemit, com alma animal. Você tem que sacrificar a tua alma animal. Quando você mata a tua alma animalesca, você faz com que brote a sua Nefesh Elokit, a sua alma divina. E aí sim você estará pronto para servir ao Eterno. A tarefa e a missão do ser humano é corrigir os nossos traços de caráter. E aí sim nós poderemos nos aproximar do Eterno. Uma coisa interessante nessa paraxá, que as Bíblias traduzem as ofertas como ofertas sacrificiais ou como sacrifícios. Então a Bíblia em português coloca assim, os sacrifícios, os sacrifícios, os sacrifícios. As Bíblias em português traduzem tudo como sacrifício ou como oferta, oferta sacrificial. Mas eu não gosto muito dessas traduções, por quê? Porque em hebraico a palavra não é sacrifício, a palavra é korban. Korban vem do verbo lekarev, que significa aproximar-se. Então a oferta não era um sacrifício pelo sacrifício. Korban é uma oferta para aproximar o homem pecador
do Eterno, que é Kadosh, que é santo. Então muita gente acha a ideia é só sacrificar, sacrificar, sacrificar. Não! A ideia é Korban. Korban significa aproximar-se. A ideia é que o homem se aproxime do Eterno com santidade, com pureza. Porém, o problema do homem é que nós vivemos em um mundo egoístico, nós vivemos um materialismo, nós vivemos um mundo afeto às coisas terrenas e às coisas mundanas, e tudo isto nos afasta de Hashem. Mas se nós não sacrificarmos a alma animal, não existe Korban, não existe aproximação diante do trono de Hashem. Mas para isso, nós precisamos amar o nosso próximo e nós precisamos amar a nós mesmos. Somente o amor faz com que sejamos semelhantes ao nosso Criador. E assim nós alcançamos Devekut. Devekut é um estado de ligação, de aderência, de união com o Eterno. Yeshua em Mateus 22, 33 a 40, ele fala que as duas maiores mitzvot da Torá, os mandamentos, são amar o Eterno e amar ao próximo. Já em Mateus 5, verso 44, ele diz que nós deveríamos amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem àqueles que nos odeiam. E aí em Mateus 5,46 ele diz: se vocês amarem apenas aqueles que os amam, qual lhes será a recompensa? Eis que também não fazem isto os cobradores de impostos. Você já ouviu esse texto mais de 1000 vezes. Mas o que eu quero fazer com que você entenda? Tudo passa pelo amor ao próximo. E nós estamos vivendo uma geração ressentida de amor. As pessoas não se amam mais. As pessoas não se amam. Quando eu estava falando que é líder religioso, que o cara larga a mulher, se ele abandona a mulher para ficar com outra, ele nunca amou a sua mulher. Se ele não tem amor nem pela sua mulher, ele não tem amor por ninguém. E ele nem tem amor pelo Eterno, porque se ele temesse o Eterno, ele seria fiel à sua esposa. Então, se um sujeito desse não tem nem amor pela própria mulher, nem amor pelo Eterno, como que ele pode liderar alguém? E esses camaradas que fazem sucesso, né? Às vezes eu posto vídeo no YouTube, 1000 visualizações. O adúltero tem 100.000 visualizações. Eu tenho 1000, o adúltero vai ter 100.000, vai ter 500.000. Porque o que faz sucesso é carnalidade. Então vejam só, nós vivemos uma geração que falta amor. Na nossa Querrilá mesmo, havia pessoas que estavam ali, congregando conosco, que eu ou outros irmãos já abençoamos até financeiramente a pessoa, sem querer nada em troca. Um belo dia a pessoa desaparece da Querrilá, não dá nem tchau, nem tchau. Pessoas que eu orei pela vida dela, pessoa que eu aconselhei, pessoa que eu já recebi, às vezes até na minha própria casa, pessoas que eu já fiz lanchinho, aí a pessoa vai embora, não dá nem um tchau, tchau cachorrinho de Sadoc. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor, gente. É triste isso, mas os discípulos de Yeshua, poucos entenderam o que é amor. E eu faço esse apelo para você. Ame, não deixe de amar. Eu já fui muito apunhalado, mas eu não vou perder o meu amor por ninguém. Eu me arrependi de abençoar essas pessoas que me apunhalaram? Eu me arrependi? Não. Eu me arrependi de fazer tzedaká? Não. Eu me arrependi de receber na minha casa? Não.
Por quê? Porque o meu amor, eu não vou deixar que que Satanás roube. Mas o que nós mais vemos é uma geração que não tem amor nenhum. Infelizmente, o homem perdeu o seu amor. E se ele perdeu o seu amor, ele perdeu a plenitude da presença divina. O homem se tornou até especialista em ter falta de amor ou até mesmo ódio. O homem se tornou o criador de problemas e mais problemas. E o homem não sabe qual é o significado da vida e qual é o propósito da sua existência. O homem não entende que é preciso corrigir a nossa alma animalesca, a nossa Nefesh Behemit. Nós temos que corrigir para servirmos ao Eterno. Servir ao Eterno é o verdadeiro propósito de nossas vidas. Mas ensinou o Mashiach, em Mateus 6, que as pessoas querem o quê? Colocar os seus tesouros nos céus. Desculpem, as pessoas, o homem carnal, eles querem colocar os seus tesouros na terra. Os homens carnais querem colocar os seus tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Nós devemos fazer o contrário. Nós devemos colocar os nossos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não transpassam e não roubam. Gente, quando você ama alguém, você está entesourando, você deposita tesouros nos céus. Quando você faz o bem ao próximo, você bota tesouro no céu. Esse é o foco da nossa existência. Ajuntar tesouros não na terra, tesouros nos céus. E nós fazemos isso através do nosso amor ao próximo. O ser humano, ele quer receber. Nós devemos ser o quê? Nós não devemos ser receptores. Nós devemos ser doadores. O ser humano quer o ódio. Nós devemos ser amor. Nós devemos compreender que o ódio e a falta de amor estão destruindo as nossas vidas. Está destruindo também até o próprio planeta. O cabalista Baal Hassulam, ele ensina que o anjo da morte, isso é forte, hein? O anjo da morte, ele vem com uma gota de veneno na ponta da espada. Percebam essa ilustração. O anjo da morte, ele vem com uma espada e na ponta da espada tem uma gota de veneno. E sabe o que o homem faz? O ser humano abre a boca para provar o veneno. E então ele morre. É o anjo da morte. Ele quer te matar, ele tem uma espada, ele tem na ponta da espada uma gota de veneno, e você abre a sua boca para provar o veneno, e depois você morre, diz Baal Hassulam, esse grande cabalista. O que nós aprendemos com isso? Que o homem, ele não enxerga o mundo espiritual. O homem não enxerga nada além de si mesmo. E aí ele pula para o abismo. Nós estamos avançando cegamente, seguindo a nossa natureza carnal, seguindo as nossas guerras interiores, os nossos problemas. O ser humano está destruindo tudo, porque tudo é feito sem a orientação de Hashem. Eu falei que as Bíblias traduzem, né, oferta e sacrifício, eles traduzem korban, a palavra hebraica, como ofertas e sacrifícios. E eu falei que korban significa aproximação. Mas korban também vem da palavra krav. Krav significa guerra.
Então, Corban, a oferta, tem a ver com Krav, que é uma guerra. Que guerra é essa? Nós temos que travar uma guerra contra o pecado, uma guerra contra Yetzer Hará, uma guerra contra a inclinação para o mal, uma guerra contra a nossa alma animal. Nós temos que fazer essa guerra. No Tânia, capítulo 9, está escrito: assim como dois reis travam guerra sobre uma cidade, cada um desejando capturá-la e governá-la, assim são as duas almas. Existe a alma divina e a alma animal, que elas estão travando uma guerra uma contra a outra. A alma divina contra a alma animal estão em luta, estão em guerra, diz o Tânia, capítulo 9. E isto é a mesma coisa que séculos e séculos antes ensinou o Rabino Shaul em Gálatas 5:17, quando ele diz que a carne deseja uma coisa que é oposta ao espírito, e o espírito deseja uma coisa que é oposta à carne, e a carne e o espírito um se opõem ao outro. É uma guerra da carne contra o espírito, e nós temos que vencer esta guerra, ok? Nós temos que vencer literalmente essa guerra. O capítulo 1 de Vaikra, de Levítico, fala sobre um tipo de corban, de uma oferta, que as Bíblias traduzem como holocausto. As Bíblias botam holocausto, mas o nome em hebraico é olá. Olá não tem nada a ver com holocausto, apesar das Bíblias traduzirem como holocausto. Olá significa literalmente aquilo que sobe. Por que aquilo que sobe? Porque aquilo ali era uma oferta que era queimada no altar. E quando aquela oferta era queimada no altar, a fumaça subia. Você está queimando ali, a fumaça vai subindo, 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 subindo. Então, o nome é olá, que significa aquilo que sobe. E o Rabino Nachman de Breslov, ele diz assim, que aquilo ali sobe para nos ensinar que a arrogância também faz com que o homem se eleve. Ele se acha o tal. O arrogante, ele é cheio de si mesmo. E nós devemos combater a nossa arrogância. Porque, diz o Rabino Nachman, a arrogância é equiparada à idolatria. E pergunto eu, por que a arrogância os rabinos equiparam à idolatria? Porque o arrogante é aquela pessoa que constituiu o seu eu como Deus. O arrogante cultua a si mesmo e ele só obedece aos seus próprios desejos. O arrogante, ele acha que ele é o seu próprio Deus, porque ele só faz a sua própria vontade. Então vejam, olá, essa oferta que sobe, era uma oferta que era queimada, diz o Rabino Nachman que ela simboliza as nossas tendências animalescas. E nós devemos buscar o quê? Uma elevação da nossa alma divina para Hashem. A essência do evangelho de Yeshua é o sacrifício do eu para servir ao eterno. Ninguém serve ao eterno com o eu. Você só serve o eterno fazendo não a sua, mas a vontade dele. Vejam só, o servo não é maior do que o seu senhor. Se até mesmo Yeshua sacrificou a sua própria vida para fazer a vontade de Hashem, nós temos que sacrificar a nossa alma animal, Nefesh Behemit. Nós temos que sacrificar a nossa inclinação para o mal, nosso Yetzer Hará. Ok? Vejam, nós já estudamos também, falei aqui que quando você ia fazer o sacrifício, você colocava a mão, a Torá fala mão, mas os sábios falam que eram as duas mãos na cabeça do animal. O Rabino Nachman de Breslov fala que isto é para... Rabino Nachman de Breslov diz, você colocava as mãos para transferir os seus pecados.
que foram causados pela sua tendência animal. Isso é profundo. Você, homem, coloca as mãos na cabeça do animal para transferir para o animal os seus pecados que foram causados pela sua alma animal. E aí diz o Rabino Nachman, então o animal era sacrificado, indicando que você queria sacrificar os seus desejos animais. Então isso é muito interessante. Qual é o significado por trás dos sacrifícios? Qual é o significado de botar a mão na cabeça do animal? Eu tenho meus instintos animais. Então eu boto a minha mão na cabeça do animal para transferir os meus pecados para o animal, os meus pecados que foram criados e causados pela minha alma animal. E tal como o animal era sacrificado, eu sacrificava dentro do meu ser a minha alma animal, os meus desejos animalescos. Então, gente, se nós invocamos o sacrifício de Yeshua para gerar expiação em relação aos nossos pecados, isso significa que nós devemos sacrificar os nossos desejos animais e nos libertarmos do pecado. Em outras palavras, o sacrifício, tanto dos animais quanto o sacrifício de Yeshua, não é para o homem continuar pecando, não é para o homem continuar levando uma vida mundana, mas é para nós abandonarmos a nossa vida pecaminosa. Se alguém é discípulo de Yeshua e continua aprisionado pelo pecado, o sacrifício de Yeshua é inútil. Isso eu já falei hoje, mas agora eu vou dar a base. Isso está em Ivrim, Hebreus, capítulo 10, a tradução direta do aramaico que eu fiz, tradução do aramaico, Hebreus 10, verso 26. Porque se por sua vontade um homem pecar, ou seja, um pecado intencional, se por sua vontade um homem pecar, ou seja, um pecado intencional, depois de haver recebido o conhecimento da verdade, quem é a verdade? Yeshua. Já não há sacrifício que possa ser oferecido pelos seus pecados. Está escrito, já não há sacrifício. Está escrito com todas as letras que se alguém peca depois que conheceu a verdade, que é Yeshua, não há mais sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Yeshua é inútil. Por quê? Porque o ser humano continua no pecado. E aí diz o verso 27, vou lendo do 27 até o 31. Mas é preparada uma terrível sentença. Terrível sentença para quem? Para aquele que conheceu a verdade e que continua no pecado. Mas é preparada uma terrível sentença e o zelo de fogo que consumirá os adversários. Porque se quem transgrediu a Torá de Moshe morre sem misericórdia pela boca de 2 ou 3 testemunhas, supõem vocês quão maior receberá a punição capital daquele que tem pisado o Filho de Elohim e considera o sangue de sua aliança, que é o sangue de Yeshua, através do qual foi santificado, como de todo homem, e despreza o espírito de Hesed, o espírito da graça. Nós conhecemos aquele que disse, minha é vingança, e eu retribuirei. E novamente, Adonai julgará o seu povo. Há um grande temor de cair nas mãos do Elohim vivo, do Deus vivo. Então, meus amigos, olhem só quão maior, verso 29, Hebreus 10, 29, quão maior é a punição capital
Punição capital é a condenação. Condenação daqueles que pisaram o sangue do Filho de Elohim, que pisaram o sangue da aliança, que pisaram o sangue de Yeshua HaMashiach. Se você conhece Yeshua e você continua pecando, na verdade você não conhece nada. Na verdade você está condenado. Porque o sangue de Yeshua, ele purifica o pecado daqueles que se libertaram do pecado e andam na luz, como nós já vimos hoje, ok? Então, vejam só, nós devemos, gente, entender que isto é muito forte, essa ideia de sacrifício dos nossos instintos animalescos. Ok? Uma outra curiosidade. A palavra mandamento em hebraico é mitzvah. Mandamento, mitzvah. E pecado, transgressão. Transgressão ou pecado é haverá. Haverá significa transgressão ou pecado. Agora vejam só, a palavra mitzvah, mandamento, ela tem a mesma raiz que tsevet, que significa unir, conectar. E a palavra haverá, transgressão, pecado, ela tem a mesma raiz da palavra avar, que significa atravessar. Então, mitzvah, mandamento, tem a ver com tsevet, unir. Então, cumprir mitzvah, cumprir o mandamento, significa unir-se a Hashem. Quem cumpre Torá se une a Hashem. Porque mitzvah, mandamento, vem de tsevet, unir. Então quem cumpre o mandamento faz tsevet, faz uma união. Cumprir mandamento da Torá significa unir-se a Hashem, unir-se a Deus. Por outro lado, quem faz haverá, transgressão, pecado, isso tem a ver com avar, atravessar. Ou seja, Deus passa direto e não emana a luz divina sobre a vida daquela pessoa. Então, haverá transgressão, vem de avar, passar. Se você está na transgressão, o Eterno passa direto e você não tem comunhão com o Eterno. O Eterno passa direto, ele atravessa, ele vai embora e você fica sem a presença divina. Agora, outra coisa forte, que a palavra tsevet, que gera a palavra mitzvah, tsevet significa unir, conectar. Tsevet tem o valor na gemátria de 496, que é o mesmo valor de Menahem Mashiach, que significa o Messias Consolador. Então, tsevet, unir, 496. Menahem Mashiach, o Consolador Messias, também 496. E Menahem, Consolador, é um dos títulos do Mashiach, segundo o Talmud, no Tratado de Sanhedrin. Então, unir-se, tsevet, unir, tsevet, 496. Menahem Mashiach, o Mashiach Consolador, 496. O que eu aprendo com isso? Você só consegue se unir, tsevet, você só consegue se comunicar, se conectar ao Eterno com o Menahem Mashiach, com o Messias Consolador. Então, tsevet, unir, 496. Menahem Mashiach, o Messias Consolador, 496. Então, só há conexão, só há união com o Eterno através de uma pessoa. Através de Yeshua HaMashiach. Ele é a nossa conexão. Ele é o único mediador entre os homens e Hashem, conforme 1 Timóteo 2:25. Ele é o único, ok? Vejam só,
Um conceito também muito interessante é que até na antiguidade, se alguém fizesse um sacrifício e continuasse na impiedade, ela não obtinha o perdão. Por quê? Provérbios 21, 27 diz, Provérbios, Mishlei 21, 27, Zevar rechaim toevá, o sacrifício dos ímpios é abominação. E aí o Talmud em Zevarim, capítulo 7, Daf 7, aliás, diz que se o sacrifício dos ímpios é a abominação, disto nós aprendemos que a oferta, o sacrifício, sem arrependimento, não traz expiação. Então o Talmud diz, o sacrifício dos animais sem arrependimento não gerava expiação. E da mesma forma, isso eu aplico para Yeshua, dizendo, o sacrifício de Yeshua não é válido para os ímpios. Se não houver arrependimento, se não houver mudança de vida, se não houver santidade, não há expiação. Gente, isso é muito forte que eu estou falando, entenda. Entenda. Se alguém vive na impiedade, essa pessoa não é discípulo de Yeshua. Por quê? Porque Provérbios fala que o sacrifício do ímpio é em abominação. Então o sacrifício de Yeshua para o ímpio não vale de nada. Todos, o camarada, eu sou crente, matou na carne. Você, na verdade, é um rachá, é um ímpio. E o sacrifício de Yeshua para ti, para você, não vale nada. Porque tua conduta é abominável. Toevá, abominação aos olhos do Eterno. Uma coisa interessante também nessa paraxá, em Vaikra, capítulo 1, verso 9... fala que era feito, né, o sacrifício de Olá, e fala depois em Reiar Niroar, no cheiro agradável. Você queimava, né, Olá, a Bíblia em português fala o holocausto, você queimava ali no altar, subia aquela fumaça, e está dizendo que havia um Reiar Niroar, um cheiro agradável. Só que os sábios de Israel falam que quando você queimava aquela carne toda, o cheiro era horrível, era um cheiro ruim, era uma fedentina danada. Então parece que tem uma contradição. A Torá diz que o cheiro é agradável, mas na prática o cheiro do sacrifício é um fedor danado. Ué, será que a Torá está falando algo errado? É claro que não. Estão entendendo a contradição? Você queima, e os sacrifícios, dizem, na prática, eram uma fedentina, um cheiro horrível. Mas a Torá está escrito em hebraico, Reiar Niroar, um cheiro agradável. Mas como resolver essa contradição? É um fedor ou um cheiro agradável? A obra Iturei Torá diz que, diz o seguinte: aquele que traz o sacrifício não deve pensar que somente com este sacrifício os seus pecados estão expiados. Ele deve perceber que o sacrifício é um cheiro suave para as suas futuras obras. Se ele não corrigir as suas obras, então está escrito, Isaías 1:11, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Então o cheiro suave aí, diz a obra Iturei Torá, não é o cheiro do sacrifício, é que as suas obras que tem que ter um cheiro suave, um cheiro agradável. Então, quando a Torá fala do cheiro agradável, aquilo ali não é um cheiro do animal queimando, aquilo ali é uma alusão para que as suas obras tenham um cheiro agradável.
E diz Iturei Torá, se as suas obras não forem boas, se as suas obras forem más, então se aplica para você o que está em Yeshayahu, Isaías 1:11. De que serve para mim a multidão dos seus sacrifícios? É uma pergunta retórica que quer dizer, o teu sacrifício não serve para nada. Nós que somos discípulos de Yeshua, nós temos que ter isso em nossa mente. Se as nossas obras forem más, o sacrifício de Yeshua não serve para nada. Que as nossas obras sejam re'er niroar, um cheiro agradável, boas obras. A obra Haketav Hakabalá também diz que o cheiro suave significa um bom perfume, que é uma alusão também às nossas boas obras. E isso se harmoniza perfeitamente com 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, em que o Rabino Shaul diz que para Elohim nós devemos ser o bom perfume do Mashiach. Ou seja, nós temos que ter esse perfume, nós temos que ter este cheiro agradável, ok? Então, gente, que nós possamos ter boas obras, que nós possamos dar um bom fruto. Essa paraxá se chama Vaikra, literalmente, e ele chamou. O Eterno chama o homem para obedecê-lo e para servi-lo. Matai, Mateus, capítulo 3, Yohanan Ramatbil, João, o imersor, João Batista, diz, produzam frutos que são dignos da techuvá, que são dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento são boas obras. E Yohanan continua dizendo, não pensem e digam em suas almas, porque nós temos Avraham como pai, porque lhes digo que Elohim é capaz de levantar destas pedras filhos a Avraham. E ele diz, eis que está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançado ao fogo. Quem não produz bom fruto será lançado ao fogo do Gehinnom, que as Bíblias traduzem como inferno. Nós temos que ter essas boas obras, nós temos que exalar esse cheiro suave. E para exalar esse cheiro suave, para exalarmos essas nossas boas obras, nós temos o quê? Que é o tema dessa mensagem. Nós temos que entender que a mensagem de Yeshua é sobre sacrifício. E Yeshua se sacrificou para quê? Para que eu e você também façamos sacrifício. Sacrifício da nossa alma animal, de Nefesh Behemit. Yeshua ensinou em Mateus 16, a partir do verso 24. Então disse Yeshua aos seus talmidim, aos seus discípulos, quem quiser vir atrás de mim deve rejeitar a si mesmo. O que é rejeitar a si mesmo? É rejeitar o seu ego, a sua vontade pessoal, o seu orgulho, rejeitar a sua vaidade, rejeitar a sua alma animal. Você deve rejeitar a si mesmo, tomar a sua estaca, a sua cruz. Cruz serve para quê? Cruz é símbolo de morte. Quando Yeshua fala para tomar a sua cruz, não é como o pessoal pensa aí, teologia da prosperidade, que é para ganhar bênção, que é para ganhar dinheiro. Tomar a sua cruz é, pegue algo que vai te matar. Segurar a tua cruz, a sua estaca, pegue aquilo que vai te matar. Matar o quê? Matar a tua alma animal, a tua Nefesh Behemit. E venha atrás de mim. Então olha só, para seguir Yeshua, vir atrás de mim é me seguir. Para seguir Yeshua, você tem que rejeitar a si mesmo. Rejeitar seu ego, sua vaidade, seu orgulho. 2, tomar a sua estaca. Você tem que matar a tua alma animal. E depois ele continua.
aquele que quiser dar vida à sua alma, que é a sua alma animal, você vai destruí-la. Mas o que destruir a sua alma, quem destruir a sua alma animal, por minha causa a encontrará. Pois de que aproveitará ao homem obter todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? E termina o verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos. E então recompensará cada um segundo as suas obras. Que as nossas obras sejam com cheiro agradável, um cheiro suave, um cheiro bom, exalando o bom perfume de Yeshua HaMashiach. Que você medite nessa mensagem, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês e que você possa nos assistir e nos inscreve-se aí, por favor, se você acha que se você está conosco nessa missão de servir a Hashem, de servir a Yeshua HaMashiach, se inscreva no nosso canal no Face, se inscreva no YouTube, compartilhe nossa mensagem no Facebook, no YouTube e que nós estejamos juntos. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. E agora, para terminar, eu quero fazer uma tefilá, uma oração por você e por toda a sua família, com base nessa mensagem. Akadosh Baruch Hu, Hashem, o Santo Bendito seja. Nós estudamos sobre sacrifícios e que nós possamos nos sacrificar para te servir. Eterno, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que não seja a minha palavra, que não seja a palavra de homem, mas que seja a tua palavra, a palavra de Yeshua HaMashiach, porque a tua palavra é martelo que esmiuça a penha, a pedra, a tua palavra é espada, que ela penetra no interior do homem, na alma, fazendo a divisão, Pai. E que a tua espada da palavra, ela mate a nossa alma animalesca, para que cresça a nossa alma divina, a nossa alma que anseia e anela pelas coisas espirituais. Pai, abençoa cada um que está nos ouvindo, que nos está assistindo. Libera bênçãos celestiais. Eterno, eu peço, Pai, para que todos nós venhamos alcançar a salvação que está em Yeshua HaMashiach. E eu oro, Pai, pela nossa salvação, eu oro pelas nossas famílias, eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos. Libera uma unção de cura nesse momento, uma cura sobrenatural nesse Shabat, pois Yeshua é o Senhor do Shabat, e Yeshua tantas vezes curava no Shabat. Eterno, que Yeshua, ele libere cura. Eu oro, Pai, para aqueles que estão passando também por privações materiais, desemprego. Eterno, abre portas que estavam fechadas, Pai. Abre portas para os necessitados. Dê o pão nosso de cada dia. Não deixe que falte provisão. Abençoa as famílias que estão se destruindo. Abençoa, Pai, aquele pai de família, aquela mãe, aquelas pessoas que estão tendo briga de marido e mulher, briga com os filhos. Que haja shalom, que haja paz, pois Yeshua é o Sar Shalom. Ele é o príncipe da paz e que ele possa dar a paz para todos aqueles que necessitam. Nós oramos também para que haja uma genuína conversão, que haja um genuíno arrependimento e que nós tenhamos uma boa obra diante de Ti. Nós oramos, Pai, também para que essa praga do coronavírus bata em retirada. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelas nações, nós oramos para que Tu possas exalar os Teus atributos, os Teus 13 atributos, os Teus 13 atributos da misericórdia, a misericórdia de Hashem, para liberar nas nações, tal como o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra, e falou que se houvesse pelo menos 10 tzadikim, 10 justos, 10 justos o Senhor pouparia. Eterno, passa os teus olhos sobre a terra e que possa encontrar homens e mulheres justas e que pelo sangue de Yeshua nós somos justificados
pelo sangue de Yeshua que tem todo o poder no céu e na terra, e eterno, tenha misericórdia, que essa doença ela bata em retirada, que nossa economia não vá para o buraco, que esse desemprego que está crescendo no Brasil e no mundo, que isso haja um freio. Eterno, tenha misericórdia das nações, mas principalmente que os homens se arrependam dos seus pecados, que na Itália haja arrependimento da idolatria, no Brasil haja arrependimento. Todas as nações precisam se arrepender dessa praga da idolatria, e todas as nações precisam reconhecer que Yeshua é o Mashiach, e que o povo de Israel também, que está sofrendo tanto, abra os teus olhos, tira o véu, tira a paróquia, tira a cortina, e que o povo de Israel enxergue que Yeshua é o verdadeiro Mashiach, e que se cumpra as palavras de Shaul em Romanos: todo Israel será salvo, e que Yeshua venha e salve o nosso povo de Israel, e salve todas as nações, salve todos aqueles que abram o coração para receber a verdade. Nós oramos e te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe e guarde vocês e toda a sua família. Um grande abraço, ajude-nos a compartilhar a verdade. Shalom, shalom.